Olá, tudo bem? Você gostaria de ser melhor do que 90% dos gestores e ainda assim reconhecido como líder acima da média? Você gostaria de não precisar mais ter que dar satisfação para o seu chefe a respeito da baixa produtividade da sua equipe ou da sua baixa produtividade mesmo? De não ter que refazer o trabalho que outros deveriam ter feito, poder sair em férias, voltar e as coisas estão normais, não ter um monte de coisa para fazer atrasadas por causa da sua ausência. Você gostaria de poder dar feedbacks assertivos, ter uma equipe comprometida, alinhada com os resultados? Parece bom demais, né? Mas é verdade. Sim, isso é possível. E melhor, não tem segredo ou mágica nesse método. São algumas ferramentas simples e 3 delas eu vou te contar aqui neste vídeo depois. Que você vai se surpreender o quanto pode ser simples você se transformar em um líder acima da média e mais, ser melhor do que 90% dos gestores. Fica comigo. Antes eu gostaria de me apresentar. O meu nome é Daniele, eu sou administradora, eu sou proprietária da Groker Desenvolvimento Humano e desde os meus 19 anos eu tenho empresa. Eu já fui estagiária, já fui trainee, já trabalhei em instituição financeira, já trabalhei com diretoria de empresa, já tive franquia, já fui voluntária e agora eu tenho a minha empresa, que é a Groker Desenvolvimento Humano. E o que eu vou te contar agora é uma história que me marcou muito e é como se tivesse acontecido ontem. No Natal de 2008 eu tinha uma equipe grande, mal remunerada, desmotivada, alta rotatividade, a minha empresa não tinha bons resultados e no dia 22 de dezembro de 2008 eu estava na minha empresa, 10h30 da noite mais ou menos, e eu estava fechando o caixa para uma funcionária que estava em férias. E eu era a proprietária da empresa. Naquele dia eu fechei a empresa, era um calor, e eu vi pessoas namorando, famílias passeando com seus filhos, gente tomando sorvete, ou então simplesmente não fazendo nada. O centro da minha cidade era noite, né? Tava cheio de gente. E eu fechando caixa por uma funcionária que estava em férias. Naquele dia, quando eu cheguei, eu fui visitar os meus pais antes de ir para casa. Naquele dia, eram 11 horas, eu entrei no elevador da casa dos meus pais, do edifício dos meus pais, e eu me olhei no espelho do elevador e, honestamente, assim, eu me lembro até hoje da minha fisionomia. Eu tava com fisionomia abatida, eu tava com cara derrotada e eu me sentia derrotada. A partir daquele dia, e mais, eu não tinha ainda, às 11 horas da noite, eu ainda não tinha jantado. E isso para mim era muito natural, muito normal, porque nós fazíamos horas extras infindáveis, não tinha fim. Aquele dia, quando eu me olhei no espelho, eu me dei por conta que aquela não era a vida que eu queria pra mim. Eu não tinha estudado, eu não tinha trabalhado tanto para ter aquele tipo de vida. Eu não podia sair, eu não podia tirar férias. As pessoas, quando tiravam férias, quem tinha que fazer a atividade era eu. E eu decidi, a partir daquele momento, que eu ia mudar a minha vida. E eu esperei passar as festas de final de ano. E quando virou o ano, primeiro dia de trabalho de 2009, eu reuni a equipe e eu disse que a partir daquele momento as coisas iam mudar. Que eu ia mudar, de alguma forma, a minha maneira de conduzir a empresa. Naquela época eu já estava na metade do meu doutorado e eu comecei a ter acesso a muita coisa legal, muita coisa diferente, materiais que poucos têm acesso. E também comecei a pesquisar sobre coisas que tinham dado certo nos meus clientes, ideias que eu tinha dado para eles, que tinham dado certo, que eu tirei de outros treinamentos que eu já tinha trabalhado, já tinha participado, e eu comecei a juntar aquilo que eu via de melhor. Aquilo que eu vi de melhor no meu doutorado, aquilo que eu vi de melhor nas minhas pós-graduações, aquilo que eu vi de melhor nos programas que eu já tinha trabalhado, aquilo que eu vi de melhor nas empresas que eu já tinha trabalhado. E com tudo aquilo junto, costuradinho, eu criei um método. Mas eu confesso que antes eu achei que o problema era comigo. Eu dava as ideias e que davam certo para meus clientes, mas na minha empresa eu não conseguia colocar em prática. E isso me deixava muito aflita. Eu achei que eu era incompetente. E na verdade eu não era incompetente, eu só não tinha um método. Eu passei a viajar mais, a conversar com líderes,
saber o que eles faziam que dava certo, o que eles faziam que não dava certo, e eu criei um método que me trouxe a liberdade, que me devolveu mais uma vez a vontade de trabalhar, de ser feliz no meu trabalho. Eu passei a ser menos chefe e mais líder. Eu passei a me comunicar melhor. Eu passei a tomar decisões baseadas em planejamento. Comecei a utilizar tudo isso na minha empresa e comecei a ensinar outras pessoas a fazer isso. Eu comecei a ter muitos bons resultados e as pessoas que começaram a utilizar esse método passaram a ter resultados muito melhores ainda do que aqueles resultados que os meus clientes tinham quando eu não tinha um método. Eu comecei a definir as competências que a minha equipe precisava ter para ela exercer da melhor forma possível as suas atividades e nos trazer o melhor resultado possível. Eu comecei a mensurar essas competências, eu comecei a fazer o empenho, eu comecei a calcular essas competências, eu comecei a fazer PDIs e comecei a ensinar a outras pessoas a fazer isso. E os resultados foram fantásticos. E com isso eu criei o curso Avaliação de Desempenho e Feedback para Líderes de 10 horas. Tudo isso em 10 horas de curso online. Mas antes de falar sobre esse método, eu te falei que eu ia desvendar 3 segredos. Só que eu devo te advertir que talvez você ache que é muito simples. E você pode até ter raiva do que eu vou te falar. E pensar assim, como é que eu não sabia antes? Como é que eu não me dei por conta antes? E os 3 segredos são: 1. Avaliar desempenho e dar feedback depende muito mais da sua atitude do que da teoria. Ou seja, você aprende a dirigir como? Dirigindo. Você aprende a andar de bicicleta andando de bicicleta, eventualmente caindo alguns tombos, é verdade. E você aprende a avaliar desempenho e dar feedback avaliando desempenho e dar feedback. Não tem outra maneira. Ou seja, praticando. A maioria dos cursos que existem no mercado não levam o assunto para a prática. Ou então a pessoa que está explicando não leva para a prática, não tem a experiência necessária para dar o treinamento. Os métodos, na maioria das vezes, são incompletos. Então a culpa não é sua por você não ter conseguido. Quem sabe, se você fez algum outro curso de avaliação de desempenho e feedback, você não ter conseguido colocar em prática. O problema era do método, não era seu. A culpa não é sua. O segundo segredo é: avaliar desempenho e dar feedback está intimamente ligado com desenvolver pessoas e não para castigar pessoas. A pessoa precisa saber com antecedência o que se espera dela. Imagina se você for avaliar a pessoa sem dizer com antecedência o que você espera dessa pessoa. Imagina você dizer assim, ó, Daniele, você perdeu pontos aqui, ali, porque você não fez tal e tal coisa, porque você não agiu dessa e dessa maneira, sendo que essa pessoa nem ao menos foi avisada que isso era esperado dela. Como você acha que a pessoa se sentiria? Como você se sentiria se de uma hora para outra o teu chefe, de repente até você já passou por isso, o teu chefe te dissesse: fulano, você perdeu pontos aqui e ali porque você não agiu assim, sendo que você nem sabia que isso era esperado de você. Como é que você se sentiria? No mínimo injustiçado. Explicar para a pessoa o que você espera dela antes de avaliar o seu desempenho, com pelo menos 6 meses de antecedência da avaliação de desempenho, é o que a gente chama de empenho. É dar tempo para a pessoa se desenvolver e se preparar para quando chegar o dia da avaliação de desempenho. E isso faz toda a diferença. E isso eu não conheço nenhum curso que diga, que fale sobre a importância de você dizer com antecedência o que você espera da pessoa. Isso se chama empenho. Terceiro segredo: a pessoa para quem você vai avaliar o desempenho e vai dar feedback precisa sair
da reunião de avaliação de desempenho e ou do feedback, seja ele positivo ou corretivo, melhor do que como ele entrou. Tá, mas peraí. Você vai me dizer, como que depois, vamos imaginar, de um feedback corretivo, ou então de uma avaliação não muito boa, a pessoa vai sair melhor do que como ele entrou na reunião? Quando eu digo melhor, eu não estou dizendo necessariamente mais feliz. A pessoa, quando sai da avaliação de desempenho ou de um feedback, mesmo que ele seja um feedback corretivo ou que a avaliação de desempenho não seja lá tão boa como ele gostaria que fosse, como ele esperava de repente que fosse, é importante que ele saia melhor do que como ele entrou. E melhor significa com mais informações a respeito do desempenho dele, das atitudes dele e também de como você vai ajudar essa pessoa a restaurar o seu desempenho. Então, mais uma vez, melhor não significa necessariamente mais feliz, mas mais bem informado a respeito da sua performance, do seu desempenho, de como ele está conduzindo o seu dia a dia. Bom, agora eu te contei 3 segredos e você deve estar perguntando, tá, por que ela está me contando esses segredos? Em primeiro lugar, porque eu sou líder. E a tarefa de qualquer líder, de todos os líderes, desenvolver outros líderes. E é isso que eu estou fazendo. Isso me realiza, isso me deixa mais feliz. Eu me sinto uma pessoa melhor quando eu faço isso. E não me custa. O fato de eu estar entregando isso para você não quer dizer que eu vou ficar sem isso. Muito pelo contrário. O fato de eu estar dizendo para você faz com que eu reafirme, eu ratifique ainda mais isso dentro de mim. E isso me ajuda a ser uma líder melhor daqui para fora. Eu espero que você tenha gostado dessas 3 dicas. Agora, eu tenho que te advertir que este curso não vai te trazer nenhuma fórmula mágica, tá? Não vai fazer milagres. E se você não quiser colocar a mão na massa, infelizmente esse curso não é para você ainda, talvez. Agora, se você como eu acredita que todos nós podemos ser um pouquinho melhores a cada dia, se você quer ter uma vida plena, se você quer ter liberdade, se você quer poder sair, se você quer ter uma equipe engajada, motivada, se você quer ter pessoas capazes, se você quer reter talentos, atrair talentos para sua equipe, se você quer melhorar a sua produtividade e está disposto a colocar a mão na massa, a praticar, então esse lugar, sim, é para você. E eu te convido para continuar assistindo esse vídeo, porque em breve você provavelmente participará, fará parte de uma comunidade de novos líderes, que hoje são referências positivas nos lugares onde trabalham. O curso Avaliação de Desempenho e Feedback é um curso totalmente online, simples, de 10 horas, que vai desvendar esses 3 segredos e mais outros, muitos mais, que você vai poder fazer na hora que você quiser, onde você quiser, com quem você quiser, quantas vezes você quiser, tratando assuntos importantíssimos que estão logo abaixo. Além das aulas em vídeo que estão na plataforma da Groker, na plataforma online da Groker, você vai receber inteiramente grátis o e-book Técnicas Avançadas de Avaliação de Desempenho e Feedback. Agora você deve estar se perguntando, quanto é que custa esse treinamento? Eu posso te afirmar que ele custa muito menos do que você imagina. Quanto vale para você um curso que vai te ensinar a criar indicadores de desempenho, vai te ensinar a dar feedbacks de forma assertiva, objetiva, sem correr o risco das pessoas interpretarem mal esses feedbacks e ainda conseguindo restabelecer o desempenho da sua equipe, isso em 10 horas e de maneira definitiva? Quanto vale para você ser um líder verdadeiramente respeitado? Quanto vale para você ter a sua equipe verdadeiramente engajada em torno de um objetivo comum?
Quanto vale para você reduzir drasticamente o estresse do baixo desempenho e ter que poder parar de dar satisfações, explicações sobre o mau desempenho da sua equipe e seu, por consequência, para o seu chefe? Quanto vale para você identificar e reter os talentos? Quanto vale para você atrair talentos para a sua empresa? Quanto vale para você atrair talentos para a sua equipe? Quanto vale para você poder tirar férias sem ter que se preocupar se as atividades serão ou não feitas, porque você sabe que elas serão e serão bem feitas? E tudo isso com um método claro, científico, simples, objetivo, eficiente, verdadeiro, sem manipular as pessoas e levando em consideração como as pessoas são e como elas agem e a forma que elas pensam. Para você ter ideia, se você viesse para a minha empresa fazer esse treinamento, você certamente não investiria menos de 5 mil reais. Se você pagasse hospedagem, alimentação, transporte e mais o curso, com certeza esse treinamento não sairia por menos de 5 mil reais. Então, eu resolvi cobrar 1.900. Só que para os primeiros, e somente para os primeiros, esse curso sai hoje por R$290. É isso mesmo, R$290. A minha equipe achou que eu estava maluca. Mas por que só para os primeiros? Eu tenho que limitar as inscrições para esse curso, porque embora ele seja um curso online, eu quero dar atenção para cada um que precisar, para cada demanda que surgir. Eu quero poder responder os e-mails que por eventualidade alguém me mande. Eu quero poder dar atenção, eu quero entender quais as reais dificuldades das pessoas, até para que eu possa melhorar ainda mais esse curso. Então, eu tenho que limitar as inscrições. Eu não posso fazer diferente. E como eu confio no meu método, eu sei que ele funciona, porque funciona comigo, funciona com as pessoas que estão utilizando, eu resolvi dar uma garantia incondicional, que é a garantia Groker, de 30 dias. Se em 30 dias você utilizar esse treinamento e ele não te trouxer nenhum resultado, é só você pedir o dinheiro de volta, que eu te devolvo 100% do valor pago. Inclusive, não vou nem descontar o valor dos impostos, que eu vou ter prejuízo, né? Porque no momento que eu vender esse treinamento para você, eu vou ter que pagar os impostos. Eu vou te devolver os R$290 sem pedir explicações, sem letras miúdas, sem aqueles famosos telefonemas de retenção, sem explicação alguma. Eu te devolvo em 30 dias o teu investimento de R$290, nem mais, nem menos. Agora você tem 3 opções. Assim como eu te contei 3 segredos, você agora tem 3 opções. A primeira é não fazer nada. Mas se você assistiu até agora esse vídeo, eu, na boa, desconfio que você quer evoluir no assunto. A segunda é fazer o que eu fiz. Estudar mais de 20 anos, dar cabeçadas, perder gente boa, ter baixa produtividade, alto estresse, muito incômodo, rotatividade de pessoas e ainda, cometendo muitos erros. Essa, com certeza, é a opção mais cara, com maior risco e a mais demorada. E riscos que você não precisa cometer se fizer esse treinamento. E a terceira é comprar agora mesmo o curso Avaliação de Desempenho e Feedback para Líderes e ainda ganhar, ou seja, inteiramente grátis, o e-book e ainda contar com a garantia incondicional de 30 dias Groker. Ou seja, se em 30 dias você utilizar o treinamento e você não tiver nenhum resultado, achar que esse treinamento não é para você, eu te devolvo R$290, exatamente o que você investiu. Agora é com você. Quantas oportunidades você já deixou escapar por não saber dar feedbacks assertivos, por não saber avaliar as pessoas, por não saber identificar e reter os seus talentos? Quantas pessoas boas você deixou ir embora por não saber criar um ambiente de meritocracia, que é o que as pessoas mais valorizam
e que é o que justamente a avaliação de desempenho e feedback proporciona para a tua empresa? Quantas vezes você saiu preocupado de férias porque sabia que na sua volta a sua mesa ia estar até aqui de papéis, um monte de coisas para fazer e ainda erros da sua equipe para corrigir e colocar em dia o trabalho? Quantos momentos de diversão você perdeu com a sua família por estar preocupado ou então por não poder nem sair porque a sua equipe não dá conta do trabalho, das responsabilidades na sua ausência? Você pode acabar com essa limitação agora mesmo. Mas eu imagino que você também deva estar pensando, mas esse método, será que é para mim? Será que funciona? Sim, esse método é para qualquer pessoa que queira melhorar como líder. E sim, esse método dá certo, porque já deu certo com centenas de pessoas e deu certo comigo. E dá certo mesmo que eu não tenha experiência alguma. Sim, mesmo que você não tenha experiência alguma, ou então que você não saiba nem mesmo como conduzir uma reunião ainda. Agora, este curso não é para quem está no nível avançado como líder. E será que eu vou conseguir? É claro que vai conseguir. Eu vou te dar as dicas, eu vou estar à sua disposição para tirar as dúvidas. E se centenas de pessoas conseguiram, por que você não conseguiria? Por que eu nunca ouvi falar desse curso? Também pode ser uma dúvida sua. Pô, se é tão bom, por que eu nunca ouvi falar desse curso? Simplesmente porque a maioria dos cursos te entrega a metade. Eles jamais divulgariam este curso. A maioria dos cursos te entrega a metade da solução, não te faz levar para a prática ou então não conta alguns segredos básicos, mas que fazem toda a diferença no método. Por quê? Porque assim você sempre necessita fazer novos cursos. É por isso que eles não te entregam tudo. É por isso que essa metodologia não é divulgada. Porque se for, você não vai precisar voltar para fazer cursos e mais cursos, voltar para a sala de aula. Assim, eles lucram mais com você. Infelizmente, essa é a verdade. Eu levei anos desenvolvendo esse método para que você não precise sofrer como eu sofri, errando da maneira que eu errei e tendo os prejuízos que eu tive. Você vai precisar de apenas 10 horas para aprender um método que eu levei mais de 20 anos para desenvolver e ainda inúmeras horas de aula, especializações, doutorado, inúmeras viagens, livros que você não vai precisar comprar. Por quê? Porque está tudo condensado em um curso, em um treinamento de apenas 10 horas, onde eu conto todos os segredos de avaliação de desempenho e feedback para eles. Mas e quem é a Groker Desenvolvimento Humano? A Groker Desenvolvimento Humano existe desde 1998, quando nós prestávamos serviços para o Sebrae. Milhares de pessoas já fizeram treinamento conosco e nós somos muito conhecidos no ambiente offline, onde nós temos um nível de satisfação de 9.6. Só depois que eu garanti a qualidade deste treinamento em ambiente offline é que nós levamos esse treinamento para o ambiente online. Senão eu não teria feito isso. Nós temos uma reputação a zelar. Em quanto tempo eu vou ter resultado? Gente, desde a primeira aula. Se você colocar em prática aquilo que eu vou apresentar no treinamento, eu te garanto que você vai ter resultado. Agora, o colocar em prática é algo que depende unicamente de você. Isso eu não posso fazer por ti. Então é muito importante que você se comprometa em praticar aquilo que você aprender. Dependerá muito da sua dedicação. E se você não gostar, você já sabe. Em 30 dias, até 30 dias, nós devolvemos o teu dinheiro, teus R$290, sem precisar de explicações, sem telefonemas de retenção, sem nada. É muito simples. Então esta é uma proposta de risco zero e arrependimento zero. Agora, se você não comprar, aí sim talvez você possa se arrepender. Embora você vá poder comprar, provavelmente, mais adiante, pelo preço normal, né, que é muito acima deste valor. A decisão agora é simples e é sua. Se você acha que esse treinamento vai te ajudar a melhorar seus resultados, vai te poupar estresse, vai aumentar a tua produtividade, compra agora, não deixe para depois. Clique no botão
aqui embaixo, eu quero, e garanta já a sua vaga no curso Avaliação de Desempenho e Feedback para Líderes. Até mais e nos vemos do outro lado. Tchau!